Na década de 90, galera, até os anos 2010, os bailes, os salões de festas, os clubes reinavam. E por que esses clubes acabaram? Simples. A prefeitura monopolizou o show público de uma forma, ela deu tanto valor ao show público, se a gente manter essa ideia de que tem que ter uma artista grande, vai acabar as festas, né? É só pelo personagem, então? Agora existe uma outra coisa que é bom salientar, que é assim, por que o artista grande é importante às vezes? E olha que eu sou artista e defendo, claro, que o artista ganhe bem. Mas galera, 300 mil no show de um artista, que é o teto que eu defendo que tenha um teto. Pessoal, por que as prefeituras têm que pagar mais de 1 milhão, 1,5 milhão por um show de um artista? Porque o artista questiona que ele tem um custo alto, que não compensa ele tocar por um cachê menor, ou porque quem quer uma atração boa tem que pagar caro. Olha, isso seria válido para o setor privado. Eu concordo que o setor privado, tudo bem, você poderia levar o artista até por 2 milhões, 3 milhões. É uma coisa. Agora, o artista cobrar 1,5 milhão de uma cidade pequena do interior, que às vezes não tem nem asfalto na rua, não tem um caminhão para catar o lixo, eu acho meio... eu acho um absurdo, essa que é a verdade. E olha que eu sou artista e defendo, claro, que o artista ganhe bem. Mas galera, 300 mil no show de um artista, que é o teto que eu defendo que tenha um teto, para que isso não seja que não seja um absurdo, né? Porque 1,5 milhão, galera, é muita grana. E a desproporção é muito grande. Então a banda que vai tocar por 20, 30 mil às vezes, e olhe lá, para uma banda que vai tocar por 1,5 milhão. A discrepância é muito elástica, né? Tem uma diferença muito grande. E o problema é que o artista local não tem oportunidade. Então, eu tenho um amigo meu, que é deputado federal, eu vou ter uma reunião com ele muito breve, possível, ele já teve inclusive aqui no podcast. Eu vou sugerir um projeto de lei, o qual ele encabeça essa ideia, não sei se ele vai topar, mas eu vou sugerir de uma certa forma, é que assim, que no Brasil inteiro, nenhuma prefeitura possa, de maneira nenhuma, independente do artista ser nível nacional, internacional, que seja, que essa prefeitura não tenha essa liberdade de contratar esse artista pelo preço que ele achar conveniente, que o prefeito achar interessante. Eu acho que não tem que ser assim. E que essa lei proíba, que tenha um limite, que tenha um teto. Ó, a partir daqui, você não pode ultrapassar. E detalhe, que dentro desse projeto que seja inserido a participação do artista local, que o artista local também possa fazer parte desse jogo, né? Para que ele tenha também a possibilidade de mostrar o trabalho dele e também sobreviver, né? Que a fatia do bolo seja dividida entre todos, né? Porque não é possível que só meia dúzia leve essa grana. E outra coisa que eu vou sugerir também, que é o seguinte, que nenhum escritório faça mais do que um contrato por ano com a prefeitura. Ou seja, nós temos carnaval, emancipação política, São João e outras festas que surgem ali por conta da prefeitura, outros eventos. Que um escritório tenha, no mínimo, aliás, no máximo, um contrato por ano. Porque o que acontece hoje em dia? Os caras dividiram o bolo da seguinte forma, você vai para algumas regiões do Nordeste, por exemplo, tem um grupo na região no Alto Oeste Potiguar, que se você não tiver aliado com eles, você não toca em nenhuma prefeitura. Tem uma galera que toca na região do Pernambuco, que é a mesma coisa, em Alagoas a mesma coisa. Então, eles dividiram o mercado dessa forma. Se você for meu parceiro, você entra. Se você não for parceiro, você não entra, né? Eu sei que tem muita gente que vai ser contra mim, muita gente vai discordar. Eu não sei se esse vídeo chega até essa galera, mas se chegar, eu sei que eu vou ser rebatido, com certeza, né? Aquela ideia que alguns influencers digital defendem de que, se não tiver um artista grande, o povo não vai nas festas, eu discordo totalmente. Eu acho que festas populares, a galera vai mesmo, não tem problema nenhum em ter um artista grande ou não. Eu já participei de inúmeras festas populares e que não tinha um artista de nome e estava lotado, a galera ia, entendeu? E antigamente, galera, não tinha essa mídia que tem hoje, as pessoas iam para a festa pela festa. Os tempos mudaram? Tudo bem, as coisas mudaram, mas a cultura do povo é do povo, o povo vai pelo povo. Né? Se a gente manter essa ideia de que tem que ter uma artista grande, vai acabar as festas, né? É só pelo personagem, então? Agora existe uma outra coisa que é bom salientar, que é assim, por que o artista grande é importante às vezes para o político?
porque ele acaba, o político usando esse artista como cabo eleitoral, né? Ele usa isso como bandeira política, né? Existem esses acordos, né? E por muitas vezes não sabemos como que é esse pagamento que o político faz. Por exemplo, o cara faz o cara pega 1,5 milhão para contratar determinadas bandas. Será que as bandas levam toda essa grana? Será que não existe ali um combinado? Eu não duvido. Agora, o Ministério Público não investiga, o TCU também não está nem aí, então a gente precisa botar um freio nisso. Se você tem uma lei, essa lei começa a vigorar, ela começa a rastrear essas informações, né? E dentro dessa lei é importante que o artista local esteja inserido, o artista local tem que estar inserido, né? Não é possível que a gente não consiga enxergar o artista local como uma potência. Se você não der oportunidade para o artista local, ele não vai ser nunca essa potência. Mas é preciso ter essa oportunidade, né? E nós, artistas, o povo, é que tem que tomar essa decisão. Porque quando vai para a mão dos empresários, eles só focam, galera, no lance da grana, de ter dinheiro no bolso deles. E ao povo nada. Né? Então a gente precisa mudar isso e dessa forma, contactando os políticos, dando ideia. Se o político não achar interessante, é porque ele também tem que dar uma explicação porque que ele não concorda, porque não tem nem por que não concordar com uma ideia dessa, né? Porque por mais que esse dinheiro seja para a cultura, galera, ele precisa ser gasto com responsabilidade. E a gente percebe que não é gasto com responsabilidade. Os caras gastam de qualquer jeito. Os caras dividem essa grana. Né? Você tem aí Lei Paulo Gustavo, Lei Rouanet, Lei Aldir Blanc. A gente não consegue saber como é que essas leis funcionam. Poucas pessoas sabem. Né? Você vê, por exemplo, a Lei Rouanet, só quem tem acesso a Rouanet é grandes artistas. Até porque a empresa grande não vai interessar para um projeto de um artista pequeno. Não tem visibilidade. Mas existe uma lei que que coloque na regra, olha, o artista grande vai entrar, mas outros artistas têm que entrar no pacote. Não tem a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, são leis que a gente nem sabe como funciona. Na pandemia, a galera da cidade pequena ainda consegue, o cara da cidade pequena que tem um contato ali com a prefeitura, com o secretário de cultura, ainda consegue alguma coisa ali, mas a galera que está em São Paulo, nas capitais, não consegue, não tem acesso nenhum. Né? E uma outra coisa interessante, as prefeituras mudaram literalmente a forma de fazer música. Eu lembro que na década de 90, galera, até os anos 2010, os bailes, os salões de festas, os clubes reinavam. E por que esses clubes acabaram? Simples. A prefeitura monopolizou o show público de uma forma, ela deu tanto valor ao show público, que despertou o interesse dos grandes escritórios, que a galera não quer mais tocar no clube pequeno por uma bilheteria de 100 mil reais. Então fica difícil de manter esse mercado funcionando. Então, deixa aqui o meu recado para vocês, se inscreva no canal, deixa o teu like e vamos para cima ver que a gente consegue resolver alguma coisa. Até breve, se Deus quiser.